Karime, eu tô sem libido e eu amo o meu companheiro. Eu adoro estar com a pessoa que eu tô. O que tá acontecendo? O que eu posso fazer para resgatar minha libido? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje, nesses 30 minutos de bate-papo ao vivo, em parceria com a Resiliência Humana. Então sejam bem-vindas, todo mundo que está entrando. Eu vou aceitar a resiliência aqui, já vou colocar o tema fixado, que é libido, hoje, tá? Para quem for entrando, já vê do que se trata, ó. Perdeu a libido? Aqui, ó. Aí eu já vou aceitar a resiliência ali. Deixa eu fixar isso aqui para vocês saberem que hoje o papo é esse. Aqui. Enquanto isso, todo mundo vai chegando. Todo mundo vai chegando aí, ó, porque hoje o papo vai desmistificar a libido. Sabia que libido tem uma grande confusão de conceito? Toda vez que abre a resiliência, eu dou um passinho para trás para aparecer melhor aqui. Existe uma grande confusão sobre o que significa libido, né? A gente tem um conceito de que libido se restringe ao desejo de fazer sexo, ao desejo sexual, à vontade de fazer sexo, ao tesão. Mas é aí que a gente se engana e a gente se perde. É por isso que tantas pessoas dizem, nossa, mas eu tô sem libido, eu não sei o que eu faço, como é que eu resolvo? E aí, quando a gente acredita que libido é algo que se restringe somente ao desejo sexual, a gente acaba sem solução mesmo. Porque libido, gente, prestem bem atenção nisso. Libido é uma pulsão de vida. É aquela alegria, aquele desejo de viver que eu tenho. Sabe quando a gente está de bem com a vida? Quando a gente está de bem com a vida, quando a gente ama a vida, quando a gente está com tesão pela vida, naturalmente, todos os âmbitos da nossa vida vão estar fluindo melhor. E, consequentemente, uma pessoa que ela está bem nesse âmbito, ela vai estar mais disponível também para o desejo sexual, para a sua sexualidade. Quando você pensa, nossa, eu tô sem libido, tô sem tesão, não sei o que tá acontecendo comigo, e você acredita que única e exclusivamente isso está ligado ao desejo sexual, você acaba ficando sem solução. Porque você fica correndo atrás do rabo, você fica olhando, mas o que está acontecendo comigo? Mas eu gosto dessa pessoa, mas eu sempre gostei de estar sexualmente com essa pessoa. Será que tem algum problema comigo? Será que tem algum problema com ela? Será que tem algum problema na relação? Vamos por partes. Pode ser que você esteja ouvindo isso e você diga assim, nossa, ô Karime, mas eu tô bem na vida. Tudo na minha vida tá fluindo. Eu estou com libido pela vida. Mas aqui no meu relacionamento com o meu parceiro ou a minha parceira, que eu sempre amei, que eu sempre gostei de fazer sexo, não tá fluindo mais. Aí a gente vai começar a olhar micro até chegar no macro, tá? Por quê? Porque se tá tudo bem, se você tá bem, se você tá feliz, se você tá alegre, mas você vê que essa questão no relacionamento é que tá precisando ser realinhada, aí sim, por experiência, como terapeuta, eu posso dizer que você vai precisar vasculhar essa relação. Porque se você tem essa pulsão de vida, essa libido na vida, e a única coisa que precisa ser alinhada é esse entrosamento sexual, esse desejo que não acontece mais, aí sim pode estar acontecendo um problema nessa esfera da relação, e aí sim se restringe ao desejo sexual. As mulheres são muito, né? A gente não precisa nem repetir isso, isso é óbvio, são muito mais emocionais do que os homens. O que eu vou falar aqui é chover no molhado, mas eu também aprendi que o óbvio precisa ser dito. Para uma mulher estar com desejo sexual pelo seu parceiro, por mais que ela o ame, essa mulher precisa ser conquistada ao longo do dia
para a noite ou em qualquer outro horário que você queira fazer sexo, ela estar aberta, disponível e com vontade. Senão o corpo dela não funciona. E quero lembrar que aqui na ginecologia emocional, o que eu mais pego é mulher com irregularidade vaginal, cisto de Bartolin, bartolinite, corrimento sem explicação, crises de herpes, HPV, vulvodínia, vaginismo, gardnerella, tudo isso aí, candidíase, porque muitas vezes essas mulheres estão fazendo sexo para atender o parceiro e não necessariamente porque estão com vontade. Ah, mas se eu não fizer sexo, eu arrumo uma dor de cabeça em casa. Eu já arrumei essa dor de cabeça em casa, eu já cedi para não ter essa dor de cabeça em casa e isso virou cistos de Bartolin, no meu caso, né? Para quem não sabe, os cistos de Bartolin são cistos que podem aparecer nas glândulas que nós mulheres temos e que são da lubrificação vaginal. Sim, Kátia, fica gravada no perfil da ginecologia emocional, é só lá assistir em seguida, tá? Ficam todas as lives aqui com a resiliência humana acontecem de segunda a quinta às 13 horas, horário de Brasília, e os replays estão ficando lá na ginecologia emocional, tá? Então, os cistos de Bartolini, eles são responsáveis pela lubrificação da vagina, mas a lubrificação específica para o ato sexual, para que a penetração aconteça de uma maneira fluida, gostosa, leve, literalmente. Essa coisa de ficar usando saliva, né? Ou se tá usando muito lubrificante, porque a mulher nunca tá lubrificada naturalmente, se ela não estiver na menopausa, onde essa lubrificação pode dar uma variada, fica um ponto de atenção. Significa que essa mulher não está com o corpo pronto para penetração. E o que um corpo que não está pronto para penetração precisa? Ah, muita gente tem problema com Bartolin mesmo, viu, Lari Zumba? Eu quero que vocês me digam. O que é que uma mulher precisa quando ela não está ficando lubrificada naturalmente para o sexo? Vamos lá. Quero ver quem vai responder. Porque isso, pelo menos nós mulheres, temos que saber. Para a gente até entender quando a gente está pronta para o sexo ou não e direcionar o parceiro ou a parceira, independente se a relação é hétero ou homossexual. Nenhuma mulher sabe o que a gente precisa para a gente estar lubrificada? A gente precisa de estímulo. A gente precisa das preliminares. Obrigada, Mariana. Você falou, escreveu junto comigo. Obrigada, Mariana Belo. 70. É isso, tá? Então, quando o corpo da mulher começa a fazer sexo para atender o parceiro ou a parceira, seja qual for a sua preferência sexual, não está lubrificada, aquilo pode não só criar fissuras no canal vaginal, trazer problemas com as glândulas de Bartolin, porque quando elas inflamam dos cistos, ela está querendo dizer o seguinte: eu não vou trabalhar para colocar isso aqui. Então tem alguma coisa errada. Ou com você em relação à sexualidade, ou com a sua visão sobre sexo, com seus tabus sobre sexo, com a sua sexualidade, ou houve um abuso, um estupro que realmente bloqueia o corpo da mulher. Tudo isso eu vou falar adiante aqui ao longo das nossas lives de segunda a quinta, sempre às 13 horas, tá? Mas olhando especificamente para o tema de hoje, libido, e quando a mulher está sem libido, eu vejo que fazer sexo para atender o parceiro ou a parceira cria irregularidades. Por quê? Porque o corpo da gente lê essa invasão como uma agressão. Você acha que você está consentindo? Ah, não, vou fazer para não arrumar dor de cabeça. Ah, vou fazer porque eu amo tanto ele, mesmo eu não estando com vontade, né? Parece uma coisa inofensiva, uma coisa normal, e é uma prática social, infelizmente, ainda utilizada pelas mulheres. E eu entendo, porque eu acabei de falar aqui que eu já fiz muito isso. Mas aí o corpo lê isso como uma agressão. E sabe o que acontece com uma mulher quando ela fica fazendo sexo sem vontade? Ao longo do tempo, além das somatizações de problemas ginecológicos ligados à vulva e vagina que ela pode desenvolver, como vários que eu citei aqui, ela pode pegar asco.
do sexo. E eu já vi isso acontecer muito. Mulheres em casamentos longos ou em relacionamentos longos que estão fazendo sexo para atender o parceiro, sexo onde elas não têm prazer, o corpo vai lendo aquilo como uma agressão e além de trazer irregularidades que ela nunca sabe por quê, que o corpo vai criando mecanismos para não acontecer o sexo. O corpo vai lendo o que está acontecendo com a gente emocionalmente. Então, um dia é uma candidíase que aparece, aí arde, aí você não pode ter penetração, tudo para não acontecer. O corpo vai criando a linguagem dele para não entrar nada ali, porque ele não quer que entre mais. Mas racionalmente, conscientemente, isso não está nítido para essa mulher. E ela continua fazendo sexo. E ela pega asco de sexo. Então, eu acho que é muito importante eu frisar aqui que eu entendo o quanto é delicado dentro de uma relação. Os homens, eles funcionam biologicamente diferente. Os homens sempre estão prontos para o sexo. Os homens podem, muitas vezes, passar o dia brigando com a gente, que somos as companheiras, as parceiras sexuais. E à noite, eles vão estar prontos para o sexo, e com vontade, com libido, com desejo sexual. E quando eles fazem sexo com a gente, para eles está tudo bem, está resolvido todos os problemas da vida. Só que para a mulher, não. Se o cara respondeu de uma maneira ríspida de manhã com ela, aquilo emocionalmente pegou. Se aquilo não for trabalhado ao longo do dia entre o casal, para que ela se sinta bem, para que isso que pegou mal nela seja abstraído e dissolvido, à noite, aquilo que pegou mal de manhã tá aqui. E aí, ó, aqui embaixo não tá pronto para se conectar sexualmente com essa pessoa. É delicada essa conversa com os parceiros? É. Eu já tive uma situação, gente, na minha vida, em que quando eu me desconectei do meu parceiro, eu comecei a ser acusada de estar fazendo sexo com outro. Eu comecei a ser acusada de estar traindo o meu companheiro, porque o meu corpo não estava pronto para fazer sexo. E porque chegou uma hora que ele sentia aquilo como uma agressão tão forte que cada vez que ele me tocava, eu chorava. Eu não conseguia fazer sexo. E eu, com todo esse entendimento, todo esse trabalho, ouvindo isso das mulheres, também sou uma mulher. Eu também passo por questões que todo mundo passa. Eu não estou acima de ninguém que está aqui. Aliás, eu agradeço a cada pessoa que vem para os meus cursos, que precisa da minha orientação, do meu apoio, porque vocês me curam, é uma troca. Eu dou uma ferramenta e vocês me ajudam a me curar. Eu agradeço a cada paciente que traz as suas dores numa anamnese, porque eu me vejo, eu me espelho nessa relação. E eu, como uma mulher, posso dizer para vocês, se vocês querem acabar com um casamento de vez desconectado parceiro, continuem fazendo sexo sem querer. Porque daí o corpo adoece, vocês não vão conseguir fazer porque o corpo vai bloquear, vai criar um monte de irregularidade. E vocês vão querer distância desse parceiro. E o pior, vocês podem ser acusadas de não amar mais esse parceiro ou agredidas no âmbito psicológico, como eu fui, de ser acusada de estar traindo o parceiro. Por quê? Porque na cabeça de determinados homens, não são todos, se ela não tá transando comigo, ela tá transando com outro. Não, eu não sou um homem. Nós mulheres somos diferentes. Não, eu não tô transando com você porque eu não tô conectada com você, porque eu não tô bem comigo e não vou estar com ninguém, né? Então, olha quantas de vocês vendo isso. Obrigada pelo apoio, sintam-se apoiadas. Eu só estou abrindo tudo isso para vocês saberem que isso é um ato de violência contra nós. Perdeu a libido, começa a olhar micro. Será que o problema está aqui com esse parceiro? Como é que eu estou me sentindo dentro dessa relação? Eu tive prazer sexual com essa pessoa já? Porque também é muito comum as mulheres confundirem prazer sexual com orgasmo.
As pesquisas científicas aqui no Brasil dizem que 30% das mulheres brasileiras ativas sexualmente nunca tiveram um orgasmo. No entanto, eu e outros ginecologistas, a gente levanta a bandeira que esse percentual está errado, ele é muito maior. A gente acredita que pelo menos 60% das mulheres brasileiras nunca sentiram um orgasmo. Eu acompanho pacientes e alunas dentro do método ginecologia emocional que quando eu pergunto, você goza, você tem orgasmo? Elas dizem sim, eu adoro. Quando você pede para descrever o que é o orgasmo para elas, elas não sabem. O que está mostrando? Que elas nunca tiveram orgasmo. Existe uma confusão, tá? Existe uma confusão entre o que é o prazer sexual. Então, quando você tá ali nas preliminares, quando você ali tá começando a fazer sexo, quando ali tá começando aquela parte de sedução, de toque, lembrando que o sexo, gente, ele deve ser feito com o corpo todo. Não tem que se restringir às genitálias. Não é só sexo com penetração ou sexo oral. Existem zonas erógenas do corpo e que talvez se você não explorou o seu corpo ainda, você não tenha ideia. Por exemplo, tem pessoas que se tocarem, não sei, da maneira certa, na parte posterior das coxas, ou nos pés, ou no pescoço da maneira adequada, as mulheres já ficam totalmente prontas para o sexo. Aí a libido vem. Só que a gente tá fazendo um sexo aqui desse lado ocidental do planeta que é muito voltado para uma indústria que deseduca sexualmente, que se chama indústria pornográfica, onde a mulher é colocada como um objeto para servir o prazer masculino. A maioria dessa indústria até coloca um oral na mulher, uma preliminarzinha meia boca. Mas como quem consome essa indústria é 95% a ala masculina, ela é feita para atender o que a mente masculina gostaria de ter. Agora, a gente precisava de uma indústria pornográfica que educasse para que os dois tivessem conceitos e exemplos do que é um sexo feito com o corpo todo, do que é uma preliminar decente que vai deixar uma mulher doida para o ato acontecer e que os homens ainda não aprenderam. Porém, a gente tem também falta de informação sobre o próprio corpo da mulher. Incentivo muito aqui como uma via de autoconhecimento que a mulher conheça o próprio corpo. Então, por exemplo, eu sou mãe de uma menina de 8 anos. Então, ela já há 2 ou 3 anos, ela tem um espelhinho que ela olha a vulva dela. Então, quando às vezes ela ficava assada, precisava passar uma pomadinha, eu dava o espelho e ela mesma passava para ela conhecer, entendeu? E aí, quando a gente conhece o corpo, a gente tem mais propriedade. E como é que a mulher vai entender sobre o prazer dela? Se masturbando. A gente precisa quebrar o tabu da masturbação feminina. Por que para os homens isso é normal? Para as mulheres também deve ser. Oi, J. Vitor, pode deixar que eu vou dar e vou adorar, tá? Se você quiser que eu te ensine como dar gostoso, você pode me mandar uma mensagem direct. Talvez você esteja com vontade, mas esteja com vergonha, né? Por isso que você perde o seu tempo de vir aqui escrever esse tipo de comentário. Posso te ajudar a dar o bem gostoso, se você quiser, tá? Eu adoro quando vem esses homens sem escrúpulos aqui encher o saco da gente, né? Tudo machista, vai procurar tua turma. Às vezes ele quer dar o fiofó dele, tem medo. Mas enfim, masturbação feminina é uma via de autoconhecimento. Se você não tocar a sua vulva, se você não conhecer a sua vulva, se você não souber do que o seu corpo gosta, como que você vai guiar o seu parceiro ou parceira? Não é mesmo? E outra dica que eu dou é você desvencilhar o universo dos sex shops. Porque, veja bem, eu sou de uma geração, eu já tenho 43 anos. Na época da minha mãe, que tem 70, esse mercado não existia, né? Um mercado em que a gente pode usar
utensílios, ferramentas, géis, tudo quanto é tipo de coisa nova que existe e que não é uma sem vergonhice, uma coisa baixa, uma coisa suja. Faz parte do autoconhecimento sexual da mulher. Vocês sabem que ainda existem civilizações na África que cortam a seco, sem esterilizar os clitóris das meninas? Gente, isso dá até dor no útero. Eu começo até a chorar de novo. Já chorei na parte 1, vou chorar na parte 2 de novo. Vocês têm noção que eles pegam meninas de 11, 12 anos, colocam em fileira e vão cortando o clitóris só porque é um órgão exclusivo que só nós mulheres temos para o prazer sexual? Os homens não têm esse órgão exclusivo. E quero passar uma informação aqui de doer. Há quantos milhões de séculos existe o ser feminino com clitóris e ele só foi descoberto em 2002? Que mundo a gente tá? A gente tem o clitóris, ele é um órgão exclusivo, ele não tem outra função a não ser dar prazer pra gente. E eu tô falando aqui que 60% das mulheres no Brasil nunca tiveram orgasmo porque não sabem para que serve o clitóris, porque tem medo, porque às vezes acha que é sujo, que é errado, que é pecado. E o corpo está aqui como um portal de experiência de sensações com responsabilidade, com amorosidade, né? Tem até o Dia Internacional sobre isso. Sim, sim, isso mesmo, Gil. Então, quando a gente vai, por exemplo, eu quero dar aqui já uma sugestão, eu já vou terminar. A parte 1 já está disponível lá na ginecologia emocional, tá? Onde eu expliquei bastante sobre perda da libido. E essa aqui, a parte 2, já vai ficar disponível lá na ginecologia emocional também para quem chegou agora. Então, a gente tem que, nós mulheres, para a gente entender sobre a nossa libido, antes de tudo, a gente tem que conhecer o nosso prazer sexual, tá? A gente conhece o corpo. Olha, você vai lá num sex shop, você pode olhar pela internet se você tem vergonha, eles entregam em casa com um pacote super discreto, né? Você pode começar com um bullet, que é um pequenininho, que ele é tipo um massageador, que não é de penetração, sabe? Hoje em dia as coisas não são mais aquilo que parece um pênis, que dá vergonha, que a gente tem que ficar escondendo. Hoje está tudo muito moderno e tudo isso é para ajudar a gente a conhecer o corpo. É para a gente conhecer o nosso orgasmo, é para a gente utilizar a favor da nossa alegria, do nosso prazer de viver, da gente viver um sexo saudável. E quando a gente começa por isso, a gente já dá um grande passo. Saber como guiar o nosso parceiro, a nossa parceira, seja qual for a sua preferência sexual. Só que aí, beleza, se você faz sexo legal, você conhece seu prazer, você conhece seu corpo, você tem um entrosamento legal com seu parceiro, com a sua parceira, e passou um tempo, puf, te sumiu a libido. Você não tem mais vontade de fazer sexo com aquela pessoa. Aí você começa a avaliar o relacionamento. Como eu tô me sentindo, como eu não tô, o que que tá acontecendo. Porque tem mulheres que sempre vão ter problema de libido porque não vão na raiz do problema, que é como na infância o sexo foi apresentado. E as meninas, quando descobrem a masturbação sem querer, brincando, porque acabam friccionando ali a vulva e veem que é uma coisa gostosa, elas são na hora repreendidas. Os meninos não. Os meninos, eles podem ficar fechados no banheiro. É uma cultura, né? Se você é mãe de uma menina, ou você já passou por isso, ou se é mãe de uma menina muito pequena e ainda não chegou nessa fase, começa mais ou menos nos 4 anos da menina, combina com ela que isso deve ser feito só quando ela tá sozinha no quarto dela, para não repreender, porque ela precisa conhecer o corpo dela. Eu tenho uma menina aqui em casa e eu não quero repreender ela como eu fui repreendida, porque daí eu fui crescendo achando que aquela sensação boa que eu sentia no corpo estava errada, de alguma coisa suja, não podia fazer. E aí qual que é o conceito que cresce na cabeça dessa mulher, que era uma menina? Ela está associando prazer sexual ao errado. E aí já vem o bloqueio sexual. Isso quando essa menina não sofreu um abuso na infância. E aí ela também vai associar algo que é natural, que é bonito, que é saudável e deve ser feito com responsabilidade a algo ruim, a algo agressivo, algo violento e algo sem consentimento, né? Ansiedade interfere na libido? Sim, sim. E dos homens especialmente. Eu também quero fazer um adendo aqui e dizer que eu sou a favor de normalizarmos homem broxar. Sabe por quê?
Porque os homens também têm problemas, eles também têm ansiedade, eles também têm medo da performance. Existe uma carga pesada em cima deles de virarem uma máquina sexual. E eles também têm problemas. Tá? Então, esse é um parênteses que eu quero fazer. Então, a perda da libido, ela pode estar tanto associada a ideia de sexo que essa pessoa tem, onde ela nunca se liberou sexualmente, onde ela confundiu o prazer sexual com o orgasmo, pode estar associada ao relacionamento que ela está vivendo. Às vezes ela está vivendo embate, ela se sentiu ofendida, ou ela está brigando, ela está com raiva, se sentiu traída em algum momento, o corpo da mulher não vai funcionar, tá? E aí, quando essa mulher está sem libido e fazendo sexo para atender o parceiro ou a parceira, aos poucos esse corpo vai fazendo uma leitura de que esse sexo que está acontecendo é uma agressão. E a probabilidade dela pegar asco de sexo é imensa, por experiência, estou dizendo, tá? Eu tenho apenas 19 anos, me ajuda, eu tenho uma dificuldade de lubrificação, como faz? Maria Heloísa, eu peço para você assistir a parte 1 dessa live que já está disponível na ginecologia emocional, onde eu explico bastante disso, e depois acompanhar 2 que eu vou deixar disponível agora, tá? O que pode ser feito para voltar à libido? Recomendo a mesma coisa. Nerica Life. Para você assistir a parte 1, porque eu já falei disso, tá? E amanhã, gente, é assim, ó. A ginecologia emocional tá aqui na Resiliência Humana, sempre de segunda a quinta, às 13 horas, horário de Brasília. Você ficou interessado em tudo que eu estou falando? Quer entender, inclusive, sobre doenças ginecológicas, as emoções que estão afetando e que dão vazão a essas doenças? Entender porque nós mulheres somos conectadas à lua? Tudo que a ginecologia emocional abrange, vai lá seguir a ginecologia emocional, vai maratonar os meus reels, vai olhar o meu canal no YouTube, porque tem muita coisa para todo mundo. E amanhã eu tô aqui de volta às 13 horas, horário de Brasília, e a gente vai continuar falando sobre sexualidade feminina amanhã, tá? Eu vou falar um pouco sobre as irregularidades que falam da nossa sexualidade, como a candidíase, o vaginismo, a vulvodínia, os corrimentos, herpes genital, HPV, as ISTs também entram amanhã, tá? Espero todos vocês. Beijo no coração. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.